vamos para um sistema de equação de primeiro grau, a resolução de um problema, certo? Então, lá na página 24 nós temos um exemplo, acompanhem comigo a resolução. Então, nós temos lá. Analise a situação. A pousada Vale da Lua oferece 2 tipos de acomodações. Apartamentos duplos, com 2 camas, e apartamentos simples com 1 cama. Bom, então o que a gente sabe aí? Que nós temos o número de apartamentos, certo? E quais as opções? Ele pode ser duplo ou ele pode ser simples, certo? Bom, então duplo ou simples ele pode ser x e y, certo? Percebam, pessoal, que aqui, como eu falei para vocês, eu não posso escrever isso como uma equação, porque são coisas diferentes, né? Duplo e simples são coisas diferentes, assim como se eu falar de pessoas diferentes, eu não posso definir que elas são iguais e que eu posso escrever da mesma maneira, tá? Então, aí nós temos, então, um sistema de equação. Seguindo, então. No total, são 64 apartamentos e 109 camas. Bom, então, o que nós sabemos, então? De quantos apartamentos de cada tipo a pousada Vale da Lua tem, né? Então, essa é a pergunta. Então, o que nós sabemos? O que nós sabemos em relação ao número de camas, já que ele também está falando do número de camas, né? Bom, então, nos quartos duplos eu tenho 2 camas. No quarto simples, só 1 cama. Certo? Então, isso é o que está escrito ali também na segunda situação. Bom, então, como que eu poderia pensar? O total de apartamentos é 64. Então, x mais y é 64. O total de camas é 109. Então, 2x mais y é igual a 109. Certo? Então, aí, eu defini as variáveis e encontrei os 2 sistemas. Bom, agora, então, eu vou para a resolução, tá? Nessa resolução, nós vamos usar o método da substituição, tá? Mas vocês podem escolher se o sistema e se a resolução não pedir um método específico, vocês podem resolver tanto pelo método da substituição quanto pelo método da adição, tá? Então, aí vocês podem escolher de que maneira vocês vão resolver, vocês vão chegar à mesma resposta. Muito bem, então, o nosso sistema, quando a gente escrever, vai ser x mais y igual a 64, 2x mais y é igual a 109. Então, esse é o sistema que nós vamos resolver. Bom, então, usando o método da substituição, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar uma variável, né? Então, qual é o mais fácil de eu isolar? Na primeira, tá? Eu tenho só x mais y, então é mais fácil. Então, aqui eu vou isolar y. Então, y é igual a 64, x está adicionando, no outro membro subtrai. Segundo passo, eu vou substituir na outra equação, portanto, nesta, o valor que eu tenho para y. Então, eu tenho 2x mais, o que é y? 64 menos x igual a 109. Bom, agora resolvendo então esse sistema, que é o nosso terceiro passo, tá? Então, como que vai ficar? 2x menos x, tenho 2 devo 1, então eu tenho x, certo? 109, já estava lá no segundo membro, e o 64 vai subtraindo. Bom, como é que vai ficar isso? Então, x é igual a 109 menos 64. 109 menos 64, então x é 45. Então, esse é o meu valor que eu encontrei para x. Bom, agora eu tenho que voltar, que é o meu quarto passo, né? E substituir no lugar do y, aliás, no lugar do x, o que eu encontrei. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Y é igual a
64 menos 45. Y é igual, 64 menos 45, 19. Então, esse é o meu valor para Y. Logo, a minha solução vai ser, então, x 45, y 19, tá? Eu vou colocar a solução aqui no cantinho, então. X 45, y 19. Essa é a solução, então, do meu sistema de equação, tá? Aqui eu revisei o quarto passo, que é substituir, né? Novamente, voltar e encontrar a outra variável que eu isolei no início, né? E aí, então, eu sei que 45 e 19. Tá, mas é uma situação problema. O que esse 45 e 19 quer dizer? Tá, então eu vou voltar lá para a pergunta. O que ele quer saber? De quantos apartamentos de cada tipo dispõe a pousada Vale da Lua? Bom, então, o que nós tínhamos de informação? Que o número de apartamentos duplos era X e que o número de apartamentos simples era Y. Que o número de camas, ou seja, naqueles duplos, era 2x e que o número de camas simples era Y. Bom, o X determina o número de apartamentos duplos. O Y determina o número de apartamentos simples, certo? Foi isso que a gente encontrou aqui. Bom, então, o que nós vamos responder? A pergunta é quantos apartamentos tem, né? Então, a nossa resposta, como seria? Tá? Então, eu vou apagar aqui, onde a gente escreveu as informações, só para a gente, então, responder a pergunta, né? O que esse x e y quer dizer? Então, quer dizer, a minha solução lá era x 45, 19 é o valor de y. Então, isso quer dizer que existem, né, 45 apartamentos duplos e 19 apartamentos simples na pousada Vale da Lua. Muito importante, pessoal, eu voltar e responder a pergunta, tá? Então, não é só 45 e 19. Eu tenho que voltar e, a partir das informações que eu extraí do problema e escrever aquela tabelinha inicial que eu coloquei aqui, eu tenho que voltar e analisar ela. Ele queria saber o número de apartamentos, né? Duplos e simples. Então, era aquilo que eu tinha na primeira coluna. Então, quer dizer que eu tenho 45 apartamentos duplos e 19 apartamentos simples, tá? Então, sempre que eu tiver uma situação problema, ela precisa de uma resposta, tá? Então, não é só escrever a solução.